Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma habilidade que faz parte, né, do treinamento de habilidades no módulo de afetividade interpessoal. Porque eu sei que você que está aí do outro lado, assim como eu um dia, Andrea também, já teve dificuldade em dizer não. Então, o treinamento de habilidades em DBT, ele não é somente para pessoas que têm desregulação emocional generalizada, que têm personalidade borderline, mas é para toda e qualquer pessoa que quer melhorar suas habilidades. Então, a gente tem um módulo específico ali para efetividade interpessoal. Se você não tem desregulação emocional, mas você tem dificuldade nas relações interpessoais, o treinamento também é para você. E hoje a gente vai fazer com direito a roleplay, viu? A gente vai fazer aqui uma habilidade ensinando vocês a como dizer não. Né, Andrea? Esse módulo em específico, eu queria levar para todas as pessoas do mundo, em todos os lugares, o módulo de efetividade interpessoal, igual a gente fala às vezes, né? Tinha que ser ensinado na escola, porque é um negócio que muda a vida da gente, muda a Uhum. nossa forma de se relacionar com as pessoas, de se expressar, de conversar com os outros. Pelo menos para mim foi isso, né? E essa que a gente vai falar hoje, então, principalmente, muda muito a forma como a gente se expressa quando quer os Uhum. objetivos, né? Como é o que a gente vai falar. Então, eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso, de verdade. Queria muito. Maravilha. Antes de a gente começar a falar dessa habilidade específica chamada Dierman, que aqui em casa é assim, o marido fala, não, não venha com esse tal desse Dierman que você consegue as coisas. Mas eu queria falar de fatores que interferem na efetividade interpessoal. Então, Ana, eu tenho dificuldade, muita dificuldade de dizer não, mas por que será que eu tenho? O primeiro fator pode ser porque eu não tenho habilidades, eu não fui ensinada, eu não sei como fazer. Outra coisa também muito importante pode ser as minhas emoções que estão atrapalhando a minha efetividade. Eu posso estar naquele momento que eu estou tendo aquela interação com aquela pessoa, eu estar com a emoção lá em cima, e isso dificulta. As outras pessoas também podem dificultar. Digamos que essas pessoas, elas são, no popular, né, são mais astutas, são mais habilidosas que a gente. Isso também pode interferir aí na minha efetividade. Outra coisa também que eu gosto muito de trazer são as crenças. Nossa, se eu disser não, aquela pessoa não vai mais gostar de mim. Se eu disser não, vai deixar de ser minha amiga. Se eu disser não, então ela vai achar que eu sou uma pessoa ruim. Então, as nossas crenças, elas também interferem na nossa efetividade interpessoal. Hoje a gente vai fazer um roleplay que é o resumo do resumo do resumo, mas no treinamento de habilidades, nesse módulo de afetividade interpessoal, a gente tem assim, cara, vamos dominar o mundo. Sim, é essa a É sensação. habilidade, habilidade pura. Uhum. E aí a gente, eu e a Andrea vamos trazer para vocês um pouquinho dessa habilidade específica que é Germain. Germain é uma habilidade que a gente usa quando a gente tem um objetivo específico naquela interação. Seja dizer o não ou pedir alguma coisa. Como hoje, especialmente, né, eu e Andrea combinamos de trazer para vocês que têm dificuldade de dizer o não, o Germain voltado para o não, é assim que a gente vai fazer. Combinado? Vocês que estão assistindo depois, assistam, comentem aí, dê o feedback de vocês e saiba que isso aqui é só um trechinho do que é o nosso treinamento de habilidades. Beleza? Do básico, mínimo do mínimo, que afinal são 6 meses, né? Gente? São 6 meses de Uhum. treinamento toda semana falando de uma habilidade específica. Então, aqui em 30 minutos, a gente vai tentar resumir do resumido do resumido um pouquinho do que é essa habilidade de efetividade interpessoal. E só sobre, até a Nicole colocou, né, isso dos fatores que interferem, a Ed falou das crenças, porque como isso interfere, gente? Porque a gente, é automático, né? O nosso pensamento acontece, então na hora ali de estar conversando com a pessoa, de estar precisando expressar o que você quer, nessa objetividade, né, do Dearman, por exemplo, na hora vem. Mas e se essa pessoa não estiver entendendo? E se eu não estiver me expressando direito? Mas e se não sei o que Uhum. lá? E se não sei o que lá? Né? Que ativa as nossas crenças e faz tudo ficar mais difícil, um pouquinho. Então, tendo esse roteirinho
que, gente, o chat GPT ajuda, usa, né, as tecnologias ao nosso favor, treinar antes, ficar olhando no espelho antes, ajuda bastante, Uhum. porque na hora da interação mesmo, você vai estar preparado para isso, né? Vai estar habilidoso para se a pessoa tiver mais habilidades que você, né? Que é um dos fatores que interferem. Ou se essa pessoa não tiver habilidade nenhuma e te desregular, por exemplo, você vai estar preparado, vai estar treinado para conseguir fazer, ser efetivo naquela interação que você precisa, né? Então, acho muito legal quando a gente coloca quais são os fatores que interferem para Uhum. se preparar para lidar com eles também. Com certeza. Inclusive, eu tive que falar um não muito difícil ontem e repetir esse não muito difícil hoje. Porque, assim, no treinamento de habilidades, vocês vão aprender nessa parte que a gente está falando de afetividade interpessoal, a gente tem outras habilidades, né? Quando o objetivo da nossa interação é melhorar o relacionamento, é uma. Quando o nosso autorrespeito é o nosso objetivo, né? É outra habilidade. E essa habilidade específica é quando a gente quer fazer um pedido, né? Alcançar um objetivo, fazer um pedido ou dizer não. É claro que quando a gente fala de dificuldade de interação, a gente está falando geralmente, né, a maior parte das vezes, de pessoas que estão muito próximas a gente. Então, é muito difícil você dizer não para uma mãe, para um marido, para uma amiga. E munido das habilidades, talvez fique mais fácil. Eu tô com uma colinha aqui porque é uma sigla em inglês e eu não sou dos ingleses. Então, Germain é D-E-A-R, M-A-N, Germain, eu vou explicar. O D é de descrever, E de expresse, A, né, seja assertivo, porque a gente traduziu, aí fica assim. E R de reforce. Então, como é que a gente trabalha nessa questão do não específico aqui, né? Antes, a gente vai fazer um roleplay, mas antes eu vou explicar um pouquinho. O primeiro passo que a gente deve fazer é descrever a situação. Meu objetivo naquela interação é dizer não a um pedido de Andrea. Ou Andrea quer dizer não a um pedido meu, enfim. Eu vou dizer o não, né, Andrea? Então, eu vou descrever a situação, me atender aos fatos. Nesse momento, eu não vou dar minha opinião. Nesse momento, eu não vou julgar. Nesse momento, né, eu não vou falar como eu me sinto. Nem falar, né, do que eu compreendo daquela situação. Não, eu vou descrever os fatos. Os fatos, eles só podem ser descritos através dos nossos sentidos. Eu não consigo descrever aquilo que os meus sentidos não conseguem capturar. Então, eu vou descrever a situação para aquela pessoa. Em seguida, eu vou expressar, e nesse momento eu vou expressar de forma respeitosa, eu vou expressar a minha opinião e as minhas emoções sobre aquilo. Como eu me sinto, também sem condenar outra pessoa, sem julgar outra pessoa, mas eu vou expressar a minha opinião de como eu me sinto, né, qual é a minha opinião sobre aquilo. Em seguida, a gente fala que seja assertivo. Aí é o golpe de misericórdia. Seja assertivo fale exatamente ao que você está dizendo não, né? Ou fale muito especificamente aquilo que você quer. Qual é o seu pedido? Ou ao que você está dizendo não. E o R é de reforçar. Mas antes do R de reforçar, né? Eu esqueci o fator que mais interfere na efetividade interpessoal. Assim, isso é particular meu, que eu acho, achismo da minha parte. Não está no livro, não. É o meu achismo. Que é você não saber o seu objetivo na interação. Esse eu acho que é uma das coisas mais complicadas, mas que mais dificultam a afetividade interpessoal. Eu vou ter essa interação e eu não sei o que é que eu quero nessa interação. Eu não sei ao que eu estou reagindo. Eu não sei se eu quero melhorar o relacionamento ou se eu quero melhorar o autorrespeito. Então, no treinamento de habilidades, a nossa primeira habilidade de afetividade interpessoal é esclarecer as prioridades. Então, a gente vai botar cada coisinha no seu lugar e depois identificar o objetivo naquela interação para escolher que habilidade usar. Isso Eu até é esqueci. muito comum, né, quando a gente está nessa parte do treinamento, que aí a gente pega, às vezes, exemplos, né, dos participantes, e essa é uma dificuldade muito grande, porque a pessoa acha que, às vezes, eu quero, é o meu objetivo aqui, falar não para essa pessoa, aí quando a gente vai fazendo, vê que não é esse. O mais importante ali é o relacionamento, é preservar o relacionamento, Uhum. né? Ou é o autorrespeito, é eu impor aqui o que eu sinto.
me colocar em primeiro lugar. Então, definir o que que eu quero com essa interação. Uhum. Como tu falou, né? É o mais difícil e é o mais importante, porque às vezes eu vou ficar treinando um Dearman, mas eu devia estar fazendo outra coisa, eu devia estar Aham. fazendo outra habilidade. E aí, ai, mas não deu certo, eu fiz. Aí chega, né? Eu fiz o passo a passo, eu fiz o que falei, descrevi, criei roteiro e tudo mais, e mesmo assim não deu. Uhum. Mas é porque estava fazendo a habilidade errada naquela situação que dentro do que você precisava, né? Então é por isso que é mais tão importante a gente ter isso em mente. E aí só voltando ao que tu estava falando de cada letrinha, o que, que cada uma significa, né? É sobre a parte de expressar. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, a gente não fala eu tenho uma tendência de quando, principalmente antes de saber dessa habilidade, né? De quando vai falar com a pessoa, falar com alguém, porque tu faz isso, porque você não sei o quê, e aí você me irrita, e não sei o que lá. E na hora de expressar é o que eu sinto. Então, eu sinto que essa situação tá me atrapalhando, por isso eu vou falar não aqui para você. Eu sinto que isso aqui eu preciso que seja diferente. Quando você faz isso, eu me sinto assim, eu me sinto sei que lá. Uhum. Porque a gente sempre quer jogar pro outro, né? O outro errou, então Sempre. ai, você é insuportável, você não sei o que, você não sei o que lá, mas é como eu me sinto. Então, na hora de expressar os meus sentimentos. Eu vou sempre colocar eu aqui tô assim, eu não sei o que lá. Então, é o meu objetivo, afinal, né? É o que eu preciso nessa situação. Então, é Uhum. importante colocar aqui. E também isso ajuda a gente a ser assertivo, a não ficar enrolando, enrolando. Gente, a pessoa eu tinha uma dificuldade tão grande de falar não, de tudo, porque eu não, eu tinha medo, acho que é dentro lá das crenças, tinha muito medo, então ainda tem um pouquinho, estamos trabalhando nisso, né? O medo de como a pessoa vai reagir à minha assertividade, né? Ao meu não, por exemplo. Então você fala, olha, eu não posso fazer isso pra você. A minha cabeça aí, nossa, essa pessoa deve estar me achando horrível. Que As pessoa crenças, horrível, né? então, na hora de ser assertivo, olha, eu não posso fazer isso para você. Infelizmente. Aí a gente vai para os outros passos que vai ajudar a Uhum. reforçar esse meu não aqui. Não posso fazer Sim. isso para você agora. Sobre Seguindo. aquele fator que interfere, que eu falei por último, né? Que eu tinha esquecido e falei por último, que é não saber o que eu quero. Eu vou contar um segredo para vocês, mas não conto para ninguém. Logo quando eu descobri que estava grávida, eu ainda não estava morando junto com meu namorado, né? A gente morou junto depois, mas eu não estava morando com ele ainda. Então, ele estava trabalhando muito e eu estava me sentindo, eu estava desregulada, estava me sentindo abandonada. Lembrando que, como eu me sinto, é super verdadeiro, mas nem sempre, a maioria das vezes, não está de acordo com os fatos. Então, eu estava me sentindo, e não que eu estava sendo abandonada. E qual foi, a minha reação? Eu comecei a começar a arrumar treta. Você me abandonou, você não vem mais aqui, você só quer trabalhar. Tananana. E qual era o meu objetivo nessa interação? Entende? O meu objetivo era que ele tivesse mais presente. Eu estava carente e eu queria carinho. Então, qual o meu objetivo na interação? É brigar com ele ou ter carinho? Receber afeto, ter ele mais presente. Então, assim, só quando você sabe o seu objetivo, quando você esclarece, fica mais fácil. Então, quando eu esclareci o meu objetivo, eu falei, lindo, eu estou carente, eu preciso que você venha para cá logo, eu preciso que você fique mais comigo, eu preciso que você me mande, porque eu sou carente, minha gente. Isso não é pecado não, viu? Fica a dica. Eu Tudo mandei, aí eu certo. falei para ele, mande mensagem, bom dia, boa noite, me ligue, diga que me ama, diga que eu tô linda. Então, só sabendo especificamente o que eu queria, foi que eu me voltei para isso. Porque às vezes, por exemplo, me sentia abandonada, fui lá e comecei a brigar, a cobrar, e não era isso que eu queria. O que eu queria era ele mais presente. Mas não é mais efetivo eu falar exatamente o que eu quero? Então, isso no treinamento de habilidades a gente ensina muito, a gente esclarece isso na primeira aula, esclarecendo as prioridades. Que ao meu ver é o fator que mais é problemático, é Principal. você identificar o que você quer. E Uhum. aí, como a Andrea falou,
A gente descreve a situação, a gente expressa como se sente, né? Eu me sinto triste, eu tô me sentindo sozinha, ao invés de você me abandonou, você me deixou. A gente expressa como se sente e a gente fala especificamente aquilo que quer. Como eu falei, eu quero que você esteja mais presente. No quarto passo, a gente vai reforçar antecipadamente. A pessoa não fez ainda, mas a gente já vai reforçar. Nossa, eu ficaria muito feliz, você me deixaria muito feliz, você, né, é uma pessoa incrível, então a sua companhia me faz bem. A gente vai reforçar aquilo que a gente está pedindo para aquela pessoa, ou negando, né? Deixa eu só estar apagando aqui. Então, nessa parte aqui, a gente também pode esclarecer as consequências negativas de a gente não conseguir aquilo que a gente quer. Mas sempre buscando aí o reforço. Geralmente, quando a gente faz só essa parte do DIER, que é a primeira, a gente consegue. Já é Geralmente, a maioria das suficiente. vezes. Mas se a pessoa está relutante, não quer aceitar o seu não, você fala, infelizmente, eu não posso te emprestar esse dinheiro, gata. Mas você tem, mas como assim? Você é uma pessoa ruim, você tem que emprestar. Ela não está aceitando, a gente vai para o MEI, que é Mindfulness, aparentar confiança e negociar. O que seria? Mindfulness, quando a gente fala nesse sentido, é que a gente vai ficar como um disco arranhado. Infelizmente, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas infelizmente eu não poderei. Eu não vou poder te ajudar. Então a gente vai permanecer com aquele disco arranhado naquela frase ali, que a gente foi assertivo. Lembra? Seja assertivo, fale especificamente aquilo que você quer dizer. Então a gente vai ficar nesse disco arranhado. Ah, outra coisa que é muito importante, eu brinco com minhas pacientes. Se você não é confiante, finja. E aqui na habilidade está falando, aparente confiança. Porque imagine que você vai dizer um não. Então, né, é porque não Eu aparente adoro confiança. esse. Aparentar. Ai, mas eu não consigo. Não, tá bom, eu entendo que você não tá muito confiante, mas vamos aparentar. Finge. Finja, Vamos finja que aparentar. é confiante. Finge, né? Eu lembro que esses dias eu precisei falar um não numa situação, e aí eu fiquei assim, ai, me desculpa, eu não consigo, não vou poder fazer isso pra você, né? E aí aquilo, me desculpa e tal, e bem fora do Dirman. Aí a pessoa só falou assim, tá tudo bem, não tem problema. Gente, a André é uma caixinha de amor. Eu pudesse, eu tinha, sabe, André aqui numa caixinha, se eu abria assim, era maravilhosa. Ai, gente. E aí, nesse Acho isso aparentar é muito confiança, legal. Ai, eu interferindo aqui, não. Mas eu acho isso muito legal, porque na DBT não tem assim. Você tem que fazer desse jeito, tá? Tem que ser desse jeito. Aparenta, finge. A pessoa só precisa achar que você tá confiante. Você não precisa estar confiante, né? Não tem problema. Depois você lida com isso. Mas por enquanto só finge. funciona muito, Nicole, do disco arranhado. O disco arranhado é naquela parte da frase que eu vou falar sendo assertivo, dizendo não ou fazendo pedido. Então, eu vou manter esse disco arranhado e aparentar confiança. Imagine que eu vou pedir um aumento para o meu chefe. E nisso daí, a gente só está falando uma parte, né? Se você vai chegar nesse pedido de aumento, a gente ensina você no treinamento de habilidades. Qual é a probabilidade, qual a intensidade do pedido. Então, vem com a gente. Mas aparentar confiança, imagina você vai pedir alguma coisa, sei lá, pro seu marido, pro seu chefe, pra sua irmã, enfim. Aí você, então, eu queria saber, eu não sei, se talvez, quem sabe, você pudesse. Não. Quando você decidiu ali, você sabe o que você quer, você decidiu o seu objetivo naquela interação, você vai aparentar confiança. Olha, eu gostaria que você fizesse tal e tal coisa. Ou como não, infelizmente eu não poderei, sem vacilar. E por último, aqui, eu tô pegando minha colinha, é negocie. Eu adoro essa parte. A pessoa ela não quer ceder de forma alguma. Então você fala, você joga a bola para ela, certo? E como é que você acha que a gente poderia resolver? Então nessa parte aqui, a gente pode estar tendo que ceder em algum momento, algumas coisas. Mas isso vai depender muito de lá, daquelas prioridades que a gente, né, avaliou. Qual é a minha prioridade aqui? Eu sei que é um objetivo, mas às vezes a coisa começa a ficar intensa. Você vai para a parte de negociar, joga a bola para a pessoa. E aí vocês vão trabalhar talvez um meio caminho para resolver. Ana, e se não resolver? A gente tem um mindful, a gente tem um German da situação atual.
que a gente não vai falar hoje porque não dá tempo, mas a gente tem diversas ferramentas, né? Várias habilidades para fazer com que você seja efetivo. Dizer não já foi muito difícil para mim. Para Andrea. Andrea, quando ela diz um não, ela sofre. Falta morrer, meu Deus. Parece que eu tô assim, um sofrimento intenso. Mas já foi muito pior, gente. É por isso que a gente tá aqui falando que funciona, porque já foi muito pior. Já foi muito mais Uhum. de passar por cima de mim ali, né? Porque eu não sabia dizer não. E agora eu tô aprendendo. Então tá melhorando, né? Andrea, Ainda dá umas coisas assim, mas tá melhorando. vou pegar a Andrea de surpresa agora. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer um Gente, roleplay? literalmente Fazer um ao vivo, né? roleplay agora do Germain, porque você tem dificuldade de dizer não. Vamos fazer de conta que eu deixo tudo para você fazer. Andrea tá comigo em 2 treinamentos, ela é minha co-líder maravilhosa, inclusive. E aí, digamos que eu sempre deixo ela para fazer, peço para fazer um mindfulness na hora, peço para ela dar aula na hora, porque é bom falar antes, né? Se precisar, para que ela. Imagine que toda semana eu já fiz isso uma vez, não foi, Andrea? Que eu tava doente. Foi, tinha uma explicação, né? Mas imagine que toda segunda-feira eu chego, ai, Andrea, então eu não vou conseguir dar aula hoje, eu não tô legal, você pode dar aula para mim? Na hora, o treinamento é 7, 5 para 7 eu falo isso para ela. E aí a parte de Andrea vai ser dizer o não, usando o Germain, descrevendo, expressando, sendo assertiva e reforçando. Vamos lá? Vamos nessa. Lá. Quem sabe faz Oi, ao vivo. Andrea. Boa noite. Boa Então, minha noite. linda, maravilhosa da minha vida, minha co-líder favorita. Tem pessoas que é assim, viu? Abre aspas aqui. Tem pessoas que é difícil. Então, eu vou jogar pesado com ela. Puxa o saco, né? Oi, maravilhosa, minha co-líder mais linda do mundo. Mulher, tu poderia dar aula no meu lugar hoje? Sabe, eu tô tão cansada, com dor de cabeça, eu não tô conseguindo me concentrar. Você pode dar aula, por favor, só dessa vez. Eu sei que eu já lhe pedi outras vezes, mas essa vai ser a última. Então, Ana, eu tenho notado, né, que com frequência você me pede para dar aula, já aconteceu outras vezes, como você mesma falou agora, outras vezes já aconteceu. E eu gosto muito de te ajudar, realmente. Eu gosto de estar no treinamento, é muito importante para mim estar ali com você, né? Porém, faltam 5 minutos, né? E em cima da hora eu não consigo preparar uma aula, entregar um bom conteúdo, uma boa aula para as pessoas que estão lá, para os nossos participantes, né? Então, infelizmente, hoje eu não vou conseguir dar aula para você. Eu sinto muito, mas eu não vou conseguir, porque eu não consigo preparar uma aula em 5 minutos. Só dessa vez, André, por favor. Eu espero de verdade, Ana, que você entenda que eu não vou conseguir hoje. Eu sei que isso é importante para gente, uma aula é muito importante, né? Então, mas hoje eu não vou conseguir. Em um outro momento, se você me avisar antes, né? Se, por exemplo, semana que vem você quiser que eu dê a aula, eu me preparo para isso. A gente já combina que semana que vem eu vou dar aula e eu me preparo, mas hoje eu não vou conseguir, infelizmente. Perfeito. Agora a gente vai fazer o roleplay inverso. Eu vou fazer o Germain para pedir a ela para dar aula para mim. Vamos ao 5 para as contrário. 7 na segunda-feira. Oi, Andrea, boa noite. Eu queria Boa ver com noite. você, porque assim, eu estava no médico, cheguei em cima da hora, tô muito acelerada, né? Hoje eu tô tendo algumas questões relacionadas à saúde. Eu sei que você, né, é em cima da hora para você fazer a aula, mas assim, eu tô muito cansada, eu já tô, não tô muito legal. Eu ficaria muito feliz, eu te agradeceria imensamente se você pudesse dar essa aula hoje. Eita, mas agora falta 5 minutos. Como que eu vou me preparar? Você já nasceu preparada. Reforçando, tô reforçando. Aí digamos que ela mete o pé, bate o pé e a gente vai para o Mindfulness, né? Segunda parte.
Que é aquela partezinha que eu falei, que geralmente no dia você consegue, agora é o main, né? Mindfulness, aparentar confiança e negociar. André, você pode dar essa aula para mim hoje? É meio difícil, né, Ana? Porque tá em cima da hora e eu não vou conseguir me preparar assim. Faltam 5 minutos, eu vou ficar sem saber o que fazer. Eu entendo, mas eu gostaria de saber se dessa vez você pode me ajudar Entendi. Eu posso tentar, mas você vai estar comigo na aula? como co-líder. Se eu precisar de alguma coisa, você pode ir ali me auxiliar, você pode estar participando junto comigo. Então, eu gostaria que você desse a aula inteira, mas aí eu vou para a parte do negociar agora. O que é que você acha que a gente poderia fazer? Não, eu posso dar aula para você hoje, mas como tá em cima da hora, eu vou precisar de um suporte. Então, tal como eu não me preparei exatamente para essa aula, se você puder tá ali só se eu me perder ou alguma coisa assim, ficar um pouquinho, perceber que eu tô um pouquinho difícil, você me ajuda. Pode ser? Fechou. Combinado. Então, gente, esse é o Germain, assim, a gente fez de uma forma bem superficial, de questões assim, só para ilustrar, para vocês verem na prática como é que funciona. Mas esse roteiro, primeiro de tudo, no treinamento vocês vão aprender a ver, né, as prioridades, a identificar prioridades, identificar os fatores que interferem. Então, a gente vai abrindo o caminho com vocês. Quando vocês identificaram tudo isso, identificou o objetivo, a Germain que eu vou usar, você faz o roteirinho, reescreve quantas vezes for preciso e treina. Porque quando a gente fala de usar uma habilidade como essa, a gente está falando que aquela interação é difícil para mim. Então, Uhum. eu vou fazer o roteirinho, eu vou treinar no espelho. E eu garanto para vocês, se vocês forem pessoas que treinam, isso vai ficar automático na vida de vocês. Porque lá no treinamento eu sempre falo, ninguém vira piloto de fuga, ninguém aprende a dirigir assistindo vídeo do YouTube. Precisa botar a mão na massa. Precisa fazer. Né? Vou pegar a Andrea de surpresa nas segundas e nas quartas, pra ela É, dizer não. só para eu treinar, né? Só para eu treinar o Gmail para dizer não e tal. Só para eu treinar, porque você quer me ajudar, né? Uhum, E é bom, gente, porque a gente não nasce sabendo, né? Entendeu? A gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente não nasce sabendo ser efetivo, a gente não aprende isso ao longo da vida. É muito raro pessoas que aprendem a ser efetivas, a ter conversas assertivas. Na verdade, a gente aprende o oposto, né? A gente uhum, aprende a gritar, a gente aprende a resolver as coisas na base da briga, muitas vezes. Então, treinar isso vai nos ajudar a manter boas relações, a manter as nossas relações, né? E não fazer novos amigos para quem tem essa dificuldade também. Tudo, né? Como essa de efetividade interpessoal, ajuda nessa parte, porque e melhora a nossa vida. uhum. Porque se a gente tem um relacionamento que eu tô sempre discutindo, porque ninguém sabe qual é o objetivo, ninguém sabe falar nada, e eu preciso, eu quero, aquilo é importante para mim, eu quero melhorar, né? É uma boa relação, a gente só tá com dificuldade de comunicação, por exemplo. Essa habilidade é ótima, ajuda a gente a se organizar, a treinar a nossa fala. E aí, como a Ana falou, conforme a gente vai treinando, na hora que você tá lá no meio da interação, vem o Dirman, o bendito na sua cabeça. Calma, vamos parar aqui, vamos definir o objetivo, vamos escrever o que eu tô sentindo, é isso, eu vou expressar dessa forma, e aí é automático, quase automático, né? Vem na Perfeito. sua cabeça, porque o cérebro ele vai estar treinado, né, para isso. Então é Uhum. importante, por isso que é tão importante, por isso que a gente bate na tecla, né? Faz em casa, fica treinando, faz seu roteiro. Porque é só assim que a gente consegue aprender mesmo, é só assim que as coisas se tornam automáticas, né? Senão a gente vai Perfeito. ficar batendo na cabeça e nunca vai dar certo. Uhum. Eu escrevo. Nunca vai dar certo. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo falou aqui, fala de ansiedade. Rodrigo, hoje a gente está falando sobre uma habilidade de afetividade interpessoal e a ansiedade poderia entrar como um fator, inclusive, para que você, né, ansiedade de, e se eu falar e a pessoa disser não, e se eu disser não e ela achar que eu sou ruim em tudo. Então, em algum momento a gente pode trazer sim sobre ansiedade.
Pessoal, vocês que vão assistir depois, coloquem aqui nos comentários o que vocês querem ver nas lives relacionadas às habilidades que a gente vai trazer para vocês. Hoje foi só um trechinho e eu fiquei muito feliz de ser com a Andrea e a gente vai fazer mais no decorrer. A gente vai trazer tolerância ao mal-estar. Eu estou pensando até mais para frente, mindfulness, né? O pessoal acha que mindfulness é só meditação, Só então meditar, ficar lá igual um monge. regulação emocional, que para mim é o módulo que eu mais gosto. Então, acho que é isso, né, André? Quer fazer mais alguma pontuação? É isso, gente. Achei legal você falar para depois colocarem, né, nos comentários, para a gente saber também o que, que a galera quer saber, né? Porque às vezes a gente se prepara e saber o que vocês querem ouvir também é muito importante para a gente se preparar e colocar aqui. Então, falar sobre ansiedade, por exemplo, a gente já sabe que é um ponto importante para trazer, como as habilidades da DBT podem ajudar, né, a regulação emocional, para lidar com a ansiedade. Então, acho que é isso. Uhum. Perfeito. E o Rodrigo falou de novo aqui. Eu vou só finalizar aqui respondendo o Rodrigo. O Rodrigo colocou: pode ajudar na ansiedade? Preciso muito. Então, Rodrigo, a gente precisa identificar o que seria a ansiedade para você, como é que está gerando. Porque quando o paciente fala, eu estou ansioso, e às vezes a gente vai ver, não é ansiedade, é uma outra coisa. Então, nesse caso, o objetivo é procurar um terapeuta, um psicólogo, né, para fazer sessão individual para identificar qual O é o que motivo está da sua causando? ansiedade, se é ansiedade, né, se é outra coisa. Mas procure a gente aqui no DBT para Todos, tem uma equipe linda, maravilhosa para te atender caso você queira. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu, por favor, gostaria. Olha, é um pedido de uma grávida. Se vocês não fizerem, vai dar ruim. Comentem, compartilhem e coloquem aqui o que é que vocês querem ver daqui para frente sobre as habilidades. Um beijão. Bom Tchau, domingo gente. para Muito vocês. obrigada. Vocês Tchau. estiveram aqui. Tchau, tchau. Tchau.